episódio do Pode Humanizar. Para você, mamãe, é por isso que nós estamos aqui e eu queria te agradecer por participar de mais esse episódio, já te pedindo, clica no botão de curtir, comenta, que legal. Durante o episódio, faça comentários, mande para outras pessoas, porque vai beneficiar outras mães. Prometemos e estamos cumprindo aquilo que falamos, trazer profissionais de peso para dialogarem conosco. Nesse dia, mamãe, nós trouxemos essa excelente profissional, uma parceira de trabalho, Eduarda Gomes, terapeuta ocupacional. Obrigado, Eduarda. Obrigada pelo convite. Vocês, mães, sejam bem-vindas a esse momento e que o meu conhecimento possa ajudar vocês nesse processo tão difícil que é a descoberta do diagnóstico e iniciar as terapias. Ainda mais uma terapia que pouca gente sabe o que é. Exatamente, esse é um bom ponto para a gente iniciar, né, Eduarda? Afinal de contas, o que é a terapia ocupacional e o terapeuta ocupacional? A terapia ocupacional é uma ciência, ela é uma profissão de ensino superior e a gente cuida da ciência da ocupação. E ocupação não é ocupação do tempo da vida, são as ocupações que tornam a vida significativa. Então, para as pessoas, é significativo para você levantar da cama, escovar os dentes, seguir para o seu trabalho, para a escola, conseguir fazer sua comida, se alimentar, cuidar de outra pessoa, cuidar dos seus objetos, seja um óculos, seja uma bengala, cuidar da sua casa. Então, se é significativo para você, é ocupação humana. Acho que esse episódio de hoje conversa um pouco com a sua categoria, porque a ideia é levar informação para as mães, principalmente as mães atípicas, sobre o trabalho da terapia ocupacional. E é uma questão assim, porque me parece, eu que sou leigo, desconhecedor profundo do trabalho das terapeutas ocupacionais, e falamos isso sempre em nossas supervisões clínicas, em nossos diálogos. Bem, eu sou psicólogo, a terapeuta ocupacional é você. Por que a profissão do terapeuta ocupacional, a atuação, foi mais difundida recentemente? Como que foi isso, Eduarda? Sim, a terapia ocupacional no mundo tem mais de 100 anos. Ela surge no contexto do pós-guerra. Mais de 100 anos? Sim, ela surge no contexto do pós-guerra, onde as pessoas precisavam se reabilitar para seguir sua vida com o que é significativo. Certo. No Brasil, ela surge durante o processo da ditadura militar, com um perfil mais de saúde mental. Ao longo do tempo, nós fomos nos colocando em outras áreas, porque é a vida, é a ocupação humana. E nós fomos organizando melhor a profissão nos vários contextos. Eu, por exemplo, já atuei no contexto hospitalar. Já trabalhei com TO em hospital, inclusive, em CAPS. Na saúde mental, na reabilitação infantil. E nós também temos contextos no âmbito do trabalho, com a ergonomia, no preparo dos profissionais para o retorno ao trabalho. Então, talvez essa mãe está numa empresa, ela nem saiba, mas por trás daquele profissional que vai falar sobre, por exemplo, maneiras de sentar na cadeira, segurança do trabalho, está um terapeuta ocupacional? É uma pergunta mesmo, não sei. Sim, pode estar. Ok. Não é um contexto muito difundido, mas é um contexto no qual nós também atuamos. E atualmente foi chegando um pouco mais para os meios de comunicação a terapia ocupacional por causa do autismo e do método que é a integração sensorial de Ayers. Passou a ser muito mais indicado nos encaminhamentos médicos com esse grifo de que o profissional, o terapeuta ocupacional, tem a certificação internacional de integração sensorial. Então, os médicos acabam participando desse processo, apoiando a difusão da profissão, da categoria, da atuação, é isso? Sim, através da validação científica, porque
A integração sensorial, ela surge lá nos anos 60, com a doutora Jean Ayres, e todos os estudos que vêm sendo feitos através do tempo e vêm sendo validados. Certo. Recentemente, no ano de 2023 ou 2024, saiu um documento com todas as terapias que são validadas cientificamente. Exato. Práticas que são baseadas em evidência. Em evidência. E dentre elas, o método de integração sensorial de Ayres. E isso se deve a todo um esforço de terapeutas ocupacionais, de também profissionais de outras áreas, que são qualificados em outros países, para validar tudo que tem evidência. Essa mamãe, assim, e eu, enquanto gestor também, olho e a gente sempre diz, até na hora de apresentar a clínica, de apresentar o espaço, a gente deixa a sala da TO por último, né? Porque é a sala mais legal, com várias estruturas, que eu mesmo fico ali me regulando muitas vezes, eu e vários outros profissionais. Mas por que essa sala, essa atividade é tão legal? E eu tô perguntando mesmo assim, de um simples para você aprofundar. É porque é uma coisa que a gente observa todo dia na clínica e certamente em outros espaços terapêuticos também. Sim, quando a gente fala da integração sensorial, a gente vai no profundo do desenvolvimento humano, características da neurociência, dos estudos de neurologia. Então, as estruturas do cérebro precisam de alimento. Não tem outra palavra. Calma aí, simplifica um pouco mais. As estruturas do cérebro bugou minha mente. É só pra gente conseguir atingir todo o público. Vai lá. Sim, por exemplo, o sistema límbico, o sistema vestibular. No caso, o sistema límbico é a estrutura cerebral. O sistema vestibular, ele vai usar muitas estruturas do cérebro para poder funcionar. E o nosso corpo é que vai responder a isso. E nós vamos... como é que eu vou explicar de uma forma muito simples? Desde aquela criança que chega na clínica pisando na ponta do pé e que depois você vai fazendo todo um trabalho que ela coloca toda a planta do pé. Isso você está falando que tem uma conexão do aspecto cerebral até atingir o comportamento, é isso? Sim. E basicamente é o nosso cérebro que manda em tudo. E ele precisa compreender os estímulos do próprio corpo e os estímulos do ambiente para poder dar respostas adequadas, que a gente chama de respostas adaptativas. Ok. Então, ele precisa... Que é quando a mãe vê o filho funcionando numa atividade do dia a dia. Exatamente. O que a gente vê, que é a resposta de comportamento, vem de uma compreensão do cérebro, dos estímulos que ele está recebendo. Só que a gente acha, de uma forma muito errônea, que estímulo é só o que vem de fora. Ok. O sistema proprioceptivo, ele fala dos estímulos que vêm de dentro. Boa. A interocepção fala de estímulo que vem de dentro. A interocepção é como a gente percebe quando a gente respira. Então, a gente sente que o ar entra e o ar sai. E isso regula a gente, né? Sim, é uma técnica que se tornou popular recentemente, mindfulness, tem a respiração como uma de suas principais bases. Sim. Eu queria puxar um pouco, Eduarda, da parte do diagnóstico, que é uma questão que muitas mães ainda têm, para você nos ajudar. Ficou tão disseminado que o diagnóstico de autismo ele é feito com 2 profissionais, que é o neuropsicólogo e o médico, e aí muitas vezes, nós temos a avaliação desses 2 profissionais. A avaliação neuropsicológica e uma avaliação clínica do médico especialista. Ok, isso aqui é muito importante. Mas, na prática clínica, é muito evidente que o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, precisam também participar desse processo. Qual é a importância, então, de vocês no meio disso? Um dos critérios diagnósticos é a questão sensorial e as dificuldades sensoriais que uma criança pode apresentar nesse processo. Por exemplo, isso... para a mãe assim, que está nos assistindo, tem dúvida será que meu filho tem autismo, será que meu filho não tem autismo, ou outras questões de saúde, outras condições, para a gente exemplificar.
Por exemplo, uma criança que anda na ponta do pé, não necessariamente ela tem isso por uma dificuldade vestibular. Certo. Às vezes é uma dificuldade proprioceptiva, então ele não sente tão bem o corpo, então ele precisa de mais pressão. Ok. Quando a gente faz as avaliações, os questionários sensoriais, conversa com a mãe sobre as rotinas daquela criança, a gente vai investigando. Eu digo muito diretamente para as mães, não só o diagnóstico, mas cada comportamento do seu filho exige um trabalhinho de detetive. Nossa. Você tem que olhar como é que surge aquele comportamento para a gente poder investigar o que aquela criança precisa para conseguir caminhar no seu desenvolvimento. Nossa. Então, eu tô arrepiado, literalmente. Então, acho que tem uma mensagem por trás disso que é, mesmo que seu filho não tenha um diagnóstico, mas ele tem uma dificuldade, mamãe, que você está percebendo, traga ele para a terapia com uma terapeuta ocupacional. Eu entendi corretamente? Sim, porque nós vamos avaliar o desenvolvimento da infância. Ok. E onde é que aquela criança está na faixa dela de desenvolvimento. Certo. A gente tem a cultura de dizer que cada criança tem seu tempo, mas tem até uma camisa que diz cada criança tem a sua curva de desenvolvimento. Então, quando a criança tem dificuldades sensoriais, por um diagnóstico, seja de TEA, seja de TDAH, a gente vai precisar avaliar esse processo para entender como a gente vai poder ajudar essa criança a atingir os marcos da curva de desenvolvimento, que apresentam um atraso. E no diagnóstico, a gente avalia esse desenvolvimento, Certo. os atrasos que houveram e até mesmo a ausência de atrasos. Ok. Porque para aquela criança pode ser muito difícil fazer uma atividade simples, como amarrar os sapatos, e não apresenta nenhum atraso na curva de desenvolvimento. Só que ela tem aquela dificuldade de segurar a pontinha do cadarço, porque ela não percebe como as mãozinhas dela vão fazer os movimentos que precisam. E vai atrapalhar a qualidade de vida dela, por exemplo, a criança está ali no meio do futebol com os colegas ou brincando de um pique na escola e todo mundo consegue ir lá e amarrar o cadastro que desamarrou rapidamente e isso pode colocar ela em exposição diante de um grupo social, vergonha, várias outras coisas, né? Sim, e esse é um ponto muito importante, porque a terapia ocupacional ela vai atuar onde você não está conseguindo alcançar coisas que são importantes para você. Então, para aquela criança que ainda não sabe amarrar o sapato, ou para a criança que não consegue comer todos os tipos de alimentos, porque tem uma dificuldade sensorial, Sim. ela está com a participação social dela impactada porque ela não vai na festinha, porque ela não come o mesmo que os colegas. É engraçado isso, é interessante. Você acaba de citar que a terapeuta ocupacional, no sistema de saúde a gente chama de porta de entrada, quando um serviço dá acesso a outros, né? A sua área é porta de entrada para outras áreas, né? Como a psicomotricidade, como a nutrição, por exemplo, que há questões que são no campo da terapia ocupacional e que vão atingir a perspectiva nutricional, né? Sim, e a questão sensorial impacta muito a alimentação para algumas crianças. Então, crianças com TEA têm muito mais chance de ter dificuldades com os alimentos. Certo. Por questões sensoriais. E o TO vai conseguir atuar nisso com alguns protocolos que a gente faz na infância para aproximação dos alimentos. Contudo, essa família precisa de suporte. Certo. Do suporte da nutrição, por exemplo, para acompanhar o desenvolvimento dessa criança e conseguir fazer suplementação, fazer a terapia alimentar, que é algo muito novo, para alcançar o objetivo de comer sozinho e participar de uma refeição, em família ou com amigos. Sim. Você trouxe um ponto, Eduarda, que eu fiquei pensando aqui. Mamãe, ao fim das terapias na Humanizer, nós temos o costume de fazer orientações, dicas para você. Após um atendimento, então o profissional para ali 5 minutos
e ele dá uma devolutiva sessão a sessão, e nós temos 2 vezes ao ano momento de devolutiva, onde um relatório é entregue, falamos sobre evoluções, sobre como será o próximo ciclo, e eu queria fazer esse momento aqui um pouco com você, Eduarda, sobre dicas para a mamãe. O que você diria, assim, de dicas nessas coisas que você está trazendo aqui, né? Sobre recomendações, dicas. Fica aqui, mamãe, de graça, tá? Aqui no YouTube, então vamos lá, compartilha. Já curtiu? Público que está aqui, não curtiram ainda? Curte isso aí, gente. Compartilha, comenta. Então, assim, por favor, dicas para a mamãe. Para nós, da terapia ocupacional, o brincar, ele é uma ferramenta, principalmente quando você trabalha com crianças. Então, brinquem com seus filhos. Essa é uma dica de ouro para o desenvolvimento infantil. Brincar junto. Junto, bem juntinho. Se você desaprendeu a brincar, então comece a relembrar. Você tem uma criança que precisa de um parceiro de brincadeira. Legal, Eduarda. Muito legal. Não, prossiga, por favor. E existem tipos de brincadeiras para cada idade. Com os bebês, vocês vão fazer brincadeiras mais sensoriais, de exploração do ambiente, dos alimentos. Se sua criança tem dificuldade de alimentar, vai fazer bagunça? Vai fazer sujeira? Vai. Mas seu filho vai conhecer alimentos, textura, de uma forma muito mais fluida do que só no ambiente terapêutico. Boa. Infelizmente, na minha trajetória, eu já ouvi de uma mãe de uma criança com deficiência física, no caso, uma fala de ela não sabe brincar, ela não precisa de brinquedos. Não, uma criança precisa brincar e precisa aprender a brincar. Uhum. E a gente, às vezes, tem que fazer o processo de ensinar os pais a brincarem com seus filhos. Quando você falou sobre o junto, né? E a gente sabe que é desafiador, que é uma correria, todo um processo, mas se nós não dedicarmos tempo brincando, muitas vezes nós vamos demorar mais tempo com aquela criança nas terapias. E a gente quer dar alta para os nossos pacientes, para os clientes e aprendizes. Nós queremos dizer, aprendeu, atingimos essa etapa de meta, siga em frente. Algumas pessoas precisarão de cuidado por muito mais tempo e outras não. Vamos descobrir quem é quem nessa história, né? E assim, no brincar, esse brincar junto, essa necessidade que nós vemos atualmente de ensinar pais a brincarem. Então, a gente está fazendo um processo nas terapias, em vários espaços, de ajudar as pessoas, como humanos, a lembrarem como é ter lazer por lazer. Isso. Não é um lazer agendado. É um lazer com as pessoas que você ama e não precisa ter esse objetivo rígido de eu preciso brincar para o meu filho desenvolver. E eu vou confessar aqui um erro meu, Eduarda, que às vezes eu, para otimizar o tempo junto, vamos assistir aqui rede de streaming, filmes, série, juntos, senta aqui, vamos ver juntos. E me esforço para não ser somente esse o tempo com meus filhos, para ser outros tempos. Estou falando aqui, mamãe, isso porque nós somos humanos. Então, assim, que tipos de brincadeiras seriam essa? Como exemplos mesmo de brincadeiras sensoriais. Eu fiquei pensando aqui sobre escolher feijão. Era uma coisa que a gente fazia muito antigamente, que era o movimento de pinça e nos ajudava. Mas dá para escolher milho de pipoca, por exemplo, para comer pipoca junto depois. Mas tem outras coisas a fazer. Aí depende da idade. Enfim, a terapeuta aqui é você, a TO é você. Sim. As brincadeiras, elas variam com idades. E até mesmo a escolha dos brinquedos já tem uma indicação. Quando a gente tem uma criança com atraso de desenvolvimento, a gente precisa ajustar isso. Então,
Brincar de bola é muito importante para crianças em todas as idades. Legal. Então, o famoso queimado é interessante para as crianças um pouco maiores, entre os 7 até os 10 anos e até mais velhas. Quando você está em família, então, aproveita que tem bastante gente e vamos pro queimado, vamos pro Fortalece a pique-bandeira. interação. Pique-bandeira, nossa, legal. E para as crianças mais novas, o brincar de bola, ele é um momento de interação com o outro. Então, vamos brincar de alerta-cor. Pode ter outro nome na sua cidade, é claro. Mas é quando você vai lembrar os nomes das cores e a criança vai buscar por uma cor. Você vai associar aspectos motores, de resposta adaptativa e também aspectos cognitivos. Brincar é um desenvolvimento global da criança. Então, a gente precisa não só escolher as brincadeiras com cuidado, por causa da idade, mas também pelo nível de dificuldade. Daí que você está falando sobre a sala da terapeuta ocupacional ser tão divertida, ser uma sala tão encantadora, porque ela lembra esse espaço, né? O balanço, o colchão, o almofadão, a bola, a parede de escaladas, enfim. E quando a gente brinca na sala da TO, no processo de integração sensorial, a gente está avaliando a capacidade da criança se equilibrar numa superfície instável. A gente está dando um desafio numa medida que ele tolere e então, que isso é se importante. permita avançar. Legal. E daí, quando você escolhe a brincadeira, o desafio precisa estar na medida certa. Senão você causa uma frustração desnecessária e para muitas crianças, quando tem perspectiva de frustração, minha opção é fugir. Então eu não vou brincar com meu pai porque ele quer sempre brincar de jogar bobinho e eu não alcanço a bola nunca. Sempre perco, eu não vou brincar. Eu vou ficar no celular. E a gente treina os pais muitas vezes para essa brincadeira, onde nós falamos para eles, então essa é para você, papai. Vai brincar ali com seu filho ou filha, e essa brincadeira é de perde e ganha, anime a criança de estar com você. Vá para a brincadeira, perca algumas vezes, de propósito. A sua intenção ali não é necessariamente ganhar. E há pais que vão para o jogo, eu quero ganhar. Não, é para brincar. Sim, esse é o tipo de brincadeira que a gente tem que fazer, que a gente chama de inglês, né? É o silly play. Então, nessa brincadeira com as crianças que têm algum atraso de desenvolvimento e até com as crianças típicas, a gente precisa se fazer de bobo algumas vezes. Legal, muito bom. Então, nossa, eu não sei fazer isso. Me ensina. Mas calma aí. Aí se esse papai ou essa mamãe é mais rígido, mais durão, e ele está nos assistindo e dizendo, então quer dizer que eu tenho que ficar perdendo para a criança? A vida não é assim. A vida é mais dura. O que nós diríamos, então, para esse papai e para essa mamãe, Eduardo? Nada disso. Não é perder o tempo todo. Mas é se colocar no nível da criança para brincar. A gente só consegue estabelecer uma relação quando a gente está no mesmo nível do outro. Oi? Seu filho precisa estar no mesmo nível que você para brincar. Então, você vai precisar voltar a ser criança de novo. É o adulto que tem que descer. Sim. A criança não tem como ir até ele. É ele É que contato tem que ir. visual, é relação, é afeto. Lindo. Então, você não se perde na brincadeira quando você aceita perder. Você estimula o seu filho a que há oportunidade de ganhar e há oportunidade de perder. E tá tudo bem. Perder não é o problema. Como a gente lida com as perdas é que pode se tornar um problema. Sim. E até para ensinar as crianças a como se relacionar com o ato de perder, se sentiu raiva, como fazer com a raiva. Muito legal. Muito lindo isso. Muito top. Brincar é muito rico. Existem muitos estudos em várias cadeiras sobre o brincar. E, infelizmente, a gente vai perdendo isso com o tempo.
precisou, por exemplo, uma série da Netflix para as crianças se interessarem por jogar 5 Marias, 5 pedrinhas, que lá fora chama Gong, se eu não me engano. Então precisou uma série estrangeira que criança nem pode assistir para as crianças se interessarem por uma brincadeira que é uma brincadeira riquíssima para você aprender ritmo, movimento, precisão. E é uma brincadeira tradicional do Brasil que a gente não dá valor. E aí você está falando sobre a valorização da nossa terra, da nossa cultura, de coisas que nós temos aqui, né? Eduarda, eu queria ir caminhando aqui para os momentos finais do nosso encontro e eu estou fazendo isso no ponto alto, mamãe, que é para te deixar com gostinho e você comentar aí Eduarda episódio 2, coloca aí, porque tá muito bom isso aqui, tá bom? Se colocar, de repente a gente vai trazer de novo a Eduarda aqui, que está conosco, atua junto conosco, a nossa parceira de trabalho. Eu queria pedir para você, nesses momentos finais, que dicas que você poderia dar e que você nota assim, olha, Valdemir, na minha jornada profissional eu percebo que essa seriam talvez 2 ou 3 pontos de dificuldade dos pais e que eu queria apoiá-los com dicas. Vamos fazer isso um pouco mais reduzido, mas eu queria que você trouxesse, por gentileza. Assim, para nós profissionais é muito conhecida e atualmente nas escolas se vem aplicando o método Montessori. O que é isso? É um método educacional, mas tem uma frase muito pulsante da Maria Montessori, que é: não faça pela criança o que ela consegue fazer sozinha. Nossa. E isso, para terapia ocupacional, faz muita diferença. Quando seu filho já aprendeu a escovar os dentes e você insiste em fazer porque é mais rápido, por causa da rotina, a gente sabe que é corrido. Mas isso faz com que a sua criança não se sinta capaz de fazer aquilo que ela já sabe fazer. Escovar os dentes, servir o próprio prato, tudo bem, derrama. O suco vai transbordar do copo. Ela precisa de tempo para regular a fluência, movimento, ritmo. Mas se você não permite que ela faça, você tira dela a oportunidade de ganhar confiança. Tira a oportunidade. Para fazer isso cada vez melhor. Para se permitir aprender. Então, quando na correria a gente calça o sapato, muitas crianças, com o passar do tempo, acabam se fazendo mais moles para ter o contato materno ou paterno para calçar o sapato. Então essa seria a dica number 1. Sim. E a outra dica? É uma dica que faz muita diferença no nosso processo de trabalho. Ajude a terapeuta também, né? Ajude-nos no processo de alta. A meta é alta. Quando a gente fala de questões sensoriais, eu acho que uma dica muito importante é: se seu filho, sua filha já manifestou um desconforto com o movimento que você fez, com uma brincadeira, um toque, principalmente se ele é verbal, pergunta: tá tudo bem? O que houve? Não quero essa brincadeira? Diz não para a mamãe se você não quer mais essa brincadeira. Respeito. Por quê? Isso vai fazer com que ele se conheça melhor, se permita os pequenos desafios para superar esse desconforto e vai prevenir também que hajam situações de abuso, seja dos coleguinhas em brincadeiras, porque, se irrita ele, eu vou tocar ele. Eu vou te dizer. E ele precisa dizer não. Nossa. Que eu acho que as suas colegas terapeutas ocupacionais ouvindo esse episódio e uma terapeuta ocupacional ensinando pais sobre o respeito, mas sobre prevenção à violência que rompe com o respeito. Eu lembrando aqui que desde pequenininho ensinei meu filho, minha filha a: quando vocês não quiserem, por exemplo, que papai beije, hoje mesmo indo para a escola, eu fui dar um beijo na testa do meu filho, da minha filha, e perguntei pro meu filho: posso beijar a sua testa? Ele disse: não, pai, não quero que você me beije. Eu senti, mas respeitei o limite dele,
E depois ele disse, pai, porque eu tô com muito sono, então não tô querendo muito contato. Era uma coisa simples, mas às vezes a gente acha que o corpo da criança está sob nosso domínio total. E se a gente respeita esse time, contato, nós estamos falando sobre questão sensorial, sobre aquele momento de limite do próprio corpo. Isso é muito importante para meninos e meninas. Nossa! E esse seu exemplo é fantástico, porque ao acordar, a gente está sentindo o corpo depois de um longo período de relaxamento. Então, nem todo mundo entende isso, porque para pessoas que têm TDAH, há uma variação nessa maneira de sentir o corpo. Sim! E daí é a importância da intervenção da terapia ocupacional no processo diagnóstico. Quando o médico recebe o nosso relatório com alguns desses relatos, ele liga o alerta para um ou outro diagnóstico. Maravilha. Mamãe, papai, nosso episódio eu vou cortar no segundo aqui, porque se você comentar, nós gravaremos um outro episódio trazendo mais dicas da tia Edu, da TO Eduarda Gomes. Então, gente, que delícia, Eduarda, nossa, estar aqui com você, trabalhar com você é isso. E eu queria te reforçar novamente, que você reforçasse o nosso comportamento aqui. Como é isso, Valdemir? Clica no gostei, porque isso vai aumentar a probabilidade de trazermos mais vídeos para você. Encaminhe para outras pessoas. Siga-nos nas redes sociais que vão aparecer aqui em algum... Vou fazer igual os influencers fazem. Em algum canto aqui do vídeo que vai aparecer para você. Compartilhe com outras mães que precisam ter esse conhecimento que a Eduarda, terapeuta ocupacional, trouxe para nós hoje. Então, minha querida, gratidão pela parceria de dia a dia. E vamos seguindo, andando mais algumas milhas juntos. Valeu? Obrigado. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final desse podcast. Comentem o que for possível responder dos comentários. A gente tenta na nossa rotina muito louca. E sejam muito bem-vindas a participar, a seguir, né, o podcast da Humanizer e acompanhar os episódios. Um beijo no seu coração.